Nos costumes que fui, continuo sendo. Idealismo. Fiquei mais séria. Eu acho que meu comportamento vai mudar totalmente. De esquerda, de direita, de centro. Crenças revolucionárias. Há 40 anos, o mundo conheceu uma geração de jovens que queria mudar tudo. Mudar um mundo. Eles eram rebeldes e transgressores e hoje são respeitáveis senhoras e senhores que já estão na terceira idade. Mas por acaso envelhecer faz com que as pessoas fiquem mais caretas do que eram? O que é muito comum na minha geração, agora num foco mais sociológico, digamos assim, gente de esquerda que militou contra a ditadura e que tinha crenças revolucionárias, ter se aburguesado, o termo eu não gosto, mas ele é claro, radicalmente, né? O que aconteceu? Eu acho que também o que acontece é o seguinte, com a idade você fica mais realista. Muito do idealismo do jovem está ligado a um desconhecimento de aspectos que com o tempo, com a vida, você se dobra e admite que eles são indiscutíveis, inegáveis, tá? Mas nisso eu não vejo um processo de encaretamento, eu acho que isso é um processo de desenvolvimento. Eu acho que meu comportamento vai mudar totalmente quando eu envelhecer, porque hoje mesmo, um pouco mais madura, sendo mãe, tendo uma família, eu já sinto que já mudou muita coisa. Eu fiquei mais séria, porque eu quando era mais nova, eu era assim um pouco mais, como que se diz, assim... A minha mãe até brigava muito comigo, porque achava que eu era assim um pouco desbocada. Com o tempo, a gente tem que mudar de comportamento, é a sociedade que exige isso. Às vezes não é nem que a gente quer isso, a sociedade exige mesmo da gente. Porque acho que não fica bem, entendeu? Então ela fica mais retraída. Não todas, né? Tem umas que ficam até assanhada demais, né? Já estou mudando algumas coisas. Embora eu não ache isso bom, mas eu percebo que eu estou mais responsável. Mudança de comportamento. Coisas que aparecem com a idade. Mas será que todo mundo passa por isso do mesmo jeito? A Matilde é um bom exemplo. Desde que enviuvou, resolveu que iria viver como uma senhora quieta e recatada. Só que todo mundo tem um passado. E a Luciana, filha que foi criada do jeito mais tradicional possível, descobriu hoje uma marca dos anos rebeldes da mãe. Um coração com a escrita Agenor. Ai, filha, pelo amor de Deus, para de andar de um lado para o outro. Eu paro, se você me mostrar isso de novo, porque eu ainda não tô acreditando. Pera. Nem eu acredito que eu fiz isso. Como é que você não contou isso antes? Ué, contar pra quê? Pra te dar mau exemplo? Não, pra eu saber que você nem sempre foi tão careta. Como é que você escondeu isso tanto tempo? Ah, filha, você nunca me viu sem blusa. É esquisito uma filha ver a mãe assim, quase pelada. Nunca? Então era por isso que você usava aquela bata branca toda vez que a gente ia pra praia? Não, filha. Aquilo era pra me proteger do sol. Olha só quantas sardas que eu já tenho. Mãe, me diz a verdade. Fala. O nome do meu pai é Paulo Otávio, né? É. E você não disse que ele foi o único homem que você já teve? Disse. Então, você pode me explicar? Quem é esse Agenor aí nessa tatuagem? É um sujeito que eu conheci em Saquarema. Conheceu? Só conheceu? Não, eu conheci. Eu me apaixonei, tive uma história. Uma história? Gente, desde quando ela fala desse jeito? Mãe, que conversa toda é aquela que eu ouvi a vida inteira de que a gente tem que se entregar pro homem certo, casar com ele? Filha, eu fui jovem nos anos 60, você não tem a menor noção do que significa. Sabe? Antes do Agenor, teve Tadeu, Zuzinha, Ah, deixa pra lá. Era a época do amor livre, até sem camisinha. Sem camisinha? É. Então quer dizer que eu posso ser filha do Zuzinha, do Tadeu, do Agenor? Não,
Você é filha do Paulo Otávio mesmo, isso eu tenho certeza. E como é que você tem tanta certeza? Ah, sabe o que é? Na noite que eu conheci seu pai, estava rolando uma festa naquela república que a gente morava. E aí a gente descobriu... Para! Eu não quero ver essa história. Pra mim, você é você do jeito que você sempre foi. Ninguém é do jeito que sempre foi. Ou então a vida não teria graça. A Matilde achou que ficar velha era ficar séria. Mas por dentro, era a mesma pessoa cheia de loucas histórias e casos. Só a filha que não sabia disso. A verdade é que todas nos transformamos com o tempo, mas cada uma à sua maneira. Também eu acho que é inegável o seguinte, com a passagem do tempo, você muda de papel. Eu acho que não é bom fugir do papel, sabe? E acho que as confusões entre gerações, elas são muito ruins na formação dos jovens. Então, eu tenho os valores, e as minhas filhas sabem perfeitamente quais são os meus valores e o que eu fiz e o que eu faço, mas isso não apaga o fato de que, ao lado de uma filha, são algumas funções ou algumas preocupações que se sobrepõem e que isso caracteriza inegavelmente aquela circunstância, aquela situação. Meus pais também mudam de comportamento o tempo todo. E meu pai um dia mesmo falou, ele se sente meio que obrigado a se modernizar, porque ele tem que criar a gente. Você adquire, sim, mais liberdade com você, né? E essa liberdade é isso, não é? Você ser mais, às vezes, espontâneo. Eu acho que depois que você perde um pouco o medo de enfrentar o outro, né? Porque, assim, o grande medo da gente é uma aceitação do outro, né? Medo é uma palavra que não existia no dicionário da Bete Vargas quando ela era uma jovem militante. A minha família era uma família bastante politizada. Eu sabia que seria militante de alguma coisa. E por tentativa, achei a que mais se parecia comigo, que era a dissidência do Partido Comunista, chamado POC, Partido Operário Comunista. Não tinha nenhum operário. E o que fazíamos? Denunciávamos a ditadura. A minha organização, particularmente, tinha uma proposta, e foi isso que eu gostei também, para o movimento estudantil. Eu achava naquela época que cada um luta de onde está. Os operários na fábrica, os estudantes na universidade e os intelectuais com os seus instrumentos. Tinha um jornal chamado Universidade Crítica, e chamava Movimento Universidade Crítica, em que nós queríamos que os nossos colegas criticassem, tivessem uma visão crítica do que estava acontecendo. E quando tivemos que sair do Rio Grande do Sul para vir para São Paulo, aí tínhamos tarefas bem definidas. Eu, por exemplo, eu procurava imóveis. Outra coisa que eu fiz também era trocar documentos com outras organizações. Então ia se encontrar, naquela época era longíssimo, assim, no ponto terminal dos ônibus na Lapa, com um livro debaixo do braço, X, uma roupa Y, aí vem lá a pessoa sem falando o mínimo, tudo muito discreto, trocava os pacotinhos e ia embora. E esses documentos é porque todo mundo tinha identidade falsa? Sim, estávamos todos sendo procurados. A essas alturas, estávamos todos na clandestinidade. A gente vivia pensando que podemos ser presos a qualquer momento. Sabe o que é acordar de manhã e pega a tua agenda e queima? Porque ninguém... Primeiro, você não pode procurar aquelas pessoas. Segundo, elas não estão mais lá e aquilo é um documento precioso. Então, você fica sem nada. Uma solidão. O apartamento em que eu morava já tinha sido revistado pelo DOPS, a família do meu companheiro também, ou seja, todo, o entorno todo estava sob controle. Então não dava para fugir para lugar nenhum. Era uma sensação física que a repressão chegava. Alguém era preso todo dia. Então aquilo... Até que eu decidi, até que me autorizaram, porque eu tinha que optar. Se eu fosse, seria expulsa. E eu não tive coragem de ir sem uma autorização. Mas a autorização, a única coisa que eu consegui foi um documento falso para sair do Brasil. No Chile, cheguei lá em maio de 71 e saí em dezembro de 73. Cheguei na Suíça em dezembro
de 73. No inverno seguinte eu já estava na França. Nós somos a geração da chamada Revolução Sexual. Todos nós líamos A Função do Orgasmo, tudo era obrigatório, o sexo fazia parte. Fazia parte, não ser liberado fazia parte do pacote militante. Aliás, a questão da contracepção também era uma coisa complicada. Pílula, para comprar pílula tinha que ter uma receita médica. Então sempre tinha um militante estudante de medicina. Ou eles nos davam receitas surrupiadas, pedidas para o professor, sei lá o quê, ou amostras grátis. Eu comecei a minha vida sexual tomando qualquer pílula. Quando eu contei isso, muitas décadas depois, para um ginecologista, ele falou, não é possível, você não ficou doente. E esse contato com as francesas me fazia pensar em mim, o que eu tinha feito da vida, aquela vida que eu fui levando, assim, porque eu quis, eu procurei. Eu já estava com 28 anos, e aí, agora? E o futuro? Daí tinha duas opções nesse momento. Vai para Cuba, fazer treinamento, vai para qualquer outra ditadura no planeta, e isso já estava descartado. Estudado. Então, foi nesse movimento que eu resolvi ter um filho, que foi uma coisa maravilhosa para mim. A vida vai seguindo e a gente vai mudando. Como será que Beth Vargas entrou na maturidade? Isso a gente vai saber no próximo bloco. De volta com a Vovozinha. No bloco anterior, falamos da mudança de comportamento que rola quando a gente fica mais velho. Será que isso acontece com todo mundo? A Beth fazia parte do POC, Partido Operário Comunista, e hoje ela vai fazer uma torta, o que não costumava fazer em seu tempo de militância. Eu não sou uma boa cozinheira. Na verdade, comecei a me esforçar graças ao Chico. Um dia ele me disse, mãe, não vou vir mais aqui, porque não tem nada de interessante para comer, você aprende. Aí eu comecei a cozinhar. Olha que safado. Essa receita não tem sal. Está muito líquido. Não tem sal demais. Esse sal novo que eu comprei. As minhas amigas também, todas improvisam, algumas simplesmente não cozinham. Amigas que têm uma trajetória parecida, que sempre trabalharam, algumas foram militantes, outras não, todas feministas. Não é por nenhuma postura, porque na verdade contra a cozinha. Porque cozinhar eu descobri que é uma tarefa agradável. Uma das coisas que mudou foi que eu aprendi que aquela revolução que nós queríamos fazer não cabe mais no mundo hoje, cabem outras. E que, aliás, existem pequenas revoluções cotidianas que são necessárias. Na relação entre as pessoas, na relação com o poder, com o governo, com os políticos. A democracia propõe desafios talvez até mais difíceis. E há muito o que fazer. Então, eu me dediquei e eu sempre gostei e fui me dedicando cada vez mais a trabalhar, desenvolver projetos sociais. Eu trabalhei durante 13 anos com a Ruth Cardoso e dirigi um programa social com estudantes universitários. Foi muito bom. Conheci pessoas maravilhosas, pessoas que se dedicam de alguma maneira até muito mais do que nos dedicamos quando queríamos fazer a revolução que ia salvar a todos. Professoras, jovens, velhos, que trabalham em comunidades e se dedicam ao pequenininho. E descobri que o pequenininho pode provocar revoluções imensas. Nossa, tá salgado pra caramba. Mas é uma torta salgada. É uma torta salgada de verdade.
sempre fui liberal, sempre falei muito palavrão, sempre levei uma vida... Meus filhos sabem tudo da minha vida, tudo. Sei que isso não é comum entre as famílias. E, na verdade, isso, no nosso caso, essa minha família, isso nos fez mais unidos. Sou completamente a mesma libertária nos costumes que fui e continuo sendo. Com os meus filhos, com todo mundo. Tanto que eu tenho muitos amigos jovens, os amigos... É engraçado que mais os amigos do meu filho do que as amigas da minha filha. Os amigos são um número menor. Meus amigos do meu filho, agora que ele viajou para passar 2 anos fora, tenho vários que são... A gente se fala, que me convida para sair. Para a minha geração, fui uma mãe tardia. E também, tardiamente, meus filhos saíram de casa. Acho bom envelhecer, acho que tem um aspecto muito reconfortante nessa trajetória, assim. Você viveu um monte de coisa e pensar sobre isso e tirar consequências é uma coisa muito boa. Não, o pior é que o queijo também é salgado. Isso aqui vai ser um sal. Sal que é meio não, bastante ruim para a terceira idade. Quando eu voltei para o Brasil, eu voltei muito com medo de novos relacionamentos. Uma tentativa de saber quem é essa pessoa. Isso durou alguns anos. E aí quando eu me libertei disso, foi uma coisa muito boa, de não querer saber se essa pessoa que é tão simpática, que está fazendo isso comigo, o trabalho, seja lá o que for, que se ela é de esquerda, de direita, de centro, o que ela pensa. Descobri também que existem mães que brilham e que não necessariamente foram ideologicamente, estavam colocadas à esquerda, viveram outras coisas, isso não tem importância. Tá bem bonita, não? Será que está boa? Não ficou salgada. Que ótimo. Aliás, acho que está faltando sal. Ah, é sério? Depois de tudo isso. Legal. Mas nem todas as vovozinhas que viveram os anos rebeldes são hoje descoladas como a Beth. A Matilde, que nós conhecemos no bloco anterior, achou que tinha que ser uma pessoa séria e careta e dar o exemplo para sua filha. Mas desde que a Luciana descobriu a tatuagem de sua mãe e algumas histórias do passado, a Matilde não abre mão de ser exatamente quem ela é. Mãe, eu tô te pedindo, tira. Tira o quê, filha? Esse chapéu horroroso, esse colete, essa bata. O que tem de errado com o meu chapéu, com a minha bata? Nada, mãe, não tem nada. Só parece que eu fui te resgatar numa dessas comunidades hippies que tem por aí. Ainda existe? A gente pode visitar? Mãe, o Luciano, ele é engenheiro, ele é todo arrumadinho, ele usa gel no cabelo. Como é que ele vai aprovar uma sogra toda malucada que nem você? Olha aqui, mais respeito, porque quem tem que aprovar ele sou eu. Você esqueceu disso? E depois, essa é a sogra de verdade que ele vai ter. Antes eu vivia numa mentira. Pois eu preferi essa mentira. Mãe, eu tô implorando, eu tô pedindo, por favor. Eu faço tudo o que você quiser. Tudo? Tudo. Tá bom. Então, nunca mais você vai me chamar de sogra nem mãe amalucada. Tá fechado? Tá, fechado. Ótimo. Então vai trocar de roupa. Vou lá no seu quarto. Vai. Tô indo. Ah, mãe, você trouxe a torta que eu pedi pra você trazer? Torta? Não. Pede um sanduíche lá no bar do seu Luiz que eles mandam entregar. Sanduíche? Bar do seu Luiz? Chapéu, bata? Gente, onde é que a gente vai parar? Ai, já vou. A gente não vai parar. A gente vai seguir adiante. Afinal, fazemos parte de uma geração que adora mudar. Toda a sociedade precisa ter pessoas que tensionem e pessoas que reorganizem.
A geração de 68 foi uma geração que muitas pessoas fizeram essa tensão. Essa tensão foi útil, foi boa, produziu mudanças muito importantes. Mas é claro que, à medida que o tempo passou, essas tensões foram sendo repensadas. Um jovem que se entrega a risco e que, sei lá, experimenta drogas ou tem um comportamento, digamos assim, transgressor em relação a padrões sociais, muitas vezes isso é fruto de uma pressão do grupo, o que é uma coisa extremamente conservadora. Você simplesmente não tem força para se individuar no valor de um grupo que você quer ingressar. Então, eu estou longe de ver essa conduta do jovem, essa adesão irrefletida do jovem a algumas exigências de comportamento do grupo, como uma coisa, um índice de liberdade, de autonomia, muito pelo contrário. Então, eu acho ampla essa questão, acho que ela não é uma questão muito fácil de responder, não, mas eu diria que nós não nos tornamos mais conservadoras quando ficamos avó. Eu acho que, pelo contrário. A Bia e a Lilian foram até o centro da cidade transformar algumas senhoras que estão com vontade de dar uma virada. Ainda que seja só por hoje. Essa é a sua oportunidade. Mesmo que seja só por hoje, aqui você pode fazer essa transformação e ser o que você quiser. O que você achou, Lina? Eu achei que ficou bom. Você acha que combina com você? Combina. O que você achou? O que você achou desse look, desse visual completamente diferente? Meio doidão. Meio doidão. Na sua vida toda, você mudou várias vezes de estilo? Eu mudo sempre. Sempre? Isso mudou seu comportamento? A gente tem que agir de maneira diferente. Você se sente mais moderna ou mais antiga? Mais antiga. Você se identifica mais com ser mais clássica ou ser mais moderna? Mais roqueira, né? Mais moderna. Roqueira nem pensar. Nem pensar, né? Fecha o olho. Fecha os olhos. Pode levantar. Pode levantar. Vamos dar um passinho. Pode abrir. As pessoas que te conhecem, se te vissem assim, o que você acha que elas pensariam? Nossa, onde vamos? Você teve costume de mudar muito de visual, de estilo? Como eu, por exemplo, faço dança espanhola, danço assim, de vez em quando eu mudo. Você se reconhece? Lourdes! Transformação! Ficou o máximo! Como é que você acha que as pessoas vão enxergar você se você aparecesse vestida assim? Será que vão reconhecer? Você deu uma olhada em tudo? Dá uma olhadinha no espelho. Olha no espelho, olha lá. Principalmente os cabelos. Ela gostou. Gostou de ser outra. Também pudera. Ela faz parte de uma geração que há 40 anos queria mudar o mundo.
O mundo mudou. E hoje estamos diante dessa mesma turma, mas que vive agora uma aventura nova e absolutamente original. Envelhecer de um outro jeito. Até o próximo programa.